começar, eu queria dizer que eu só vi a apresentação dele agora de manhã, quando a gente colocou no computador. Aqui a 2 cliques de slides vai fazer sentido. Bom, a ideia é trazer, então, o que o Dr. Richard falou para a nossa realidade. Tem algumas coisas que são diferentes e a gente sempre tem que tentar se espelhar num país que já tem um longo caminho percorrido, para a gente tentar sempre estar melhorando, né? Isso é a base do SMS, que a gente diz que tem, né? Que a gente diz que faz a nossa organização. Melhoria contínua, é isso, tá bom? Se a gente parar, a aviação não para, a aviação está sempre progredindo. Se a gente parar, a gente fica para trás. Isso se algum dia a gente conseguiu estar par e passo com a aviação. Bom, a lógica do que eu vou falar é a mesma. A gente tem esses padrões aqui, pela ICAO, ou pelo IBSC, hoje WBA. Eu peguei esse slide da Kylie, de um evento que ela participou em 2012 em São José dos Campos. Isso aqui tudo tem custo. Ontem naquela mesa redonda a gente falou só disso aqui, ó. Né? Tem coisa aqui que tem custo praticamente zero. Mas tem coisa que tem um pouco mais de custo, como isso, certo? Isso custa mais, né? Então, de onde vem esse dinheiro? Qual é a lógica para aplicar esse dinheiro? Como o Dr. Daubier falou, a gente está sempre diante do dilema gerencial. Eu protejo mais o meu sistema ou eu aumento a operação dele? Se eu aumentar a operação na condição atual, os meus prejuízos podem ser maiores do que os benefícios de continuar aquela operação. Só que aqui, para risco de fauna, a gente tem um problema adicional que eu vou falar para vocês daqui a pouco. É cópia. A gente não está inventando nada. É disso que eu estava falando. A gente não está inventando nada. O Dr. Daubier falou da parte de fora, falou dos aterros, né? Mas vamos jogar isso para dentro? Será que a drenagem no nosso aeroporto está legal? Será que a altura da grama não está atraindo o quero-quero? Será que eu tenho uma cerca operacional? Então, a gente está falando disso. A cerca já está até subindo aqui, né? Eu tenho uma tendência a andar rápido demais, desculpa. A gente está fazendo dispersão ou a gente está usando fogos de artifício? Aquele que compra no comércio para festa junina? Aquilo ali não adianta nada, gente. Tem equipamento apropriado para isso. Aqui dentro da dispersão também está a falcoaria, que hoje é febre. Nos Estados Unidos foi febre nos anos 90. Não existe bala de prata. Como eu já vi a apresentação de um outro colega que vai falar mais tarde, ele vai repetir isso. Eu posso dizer com certeza que não existe bala de prata. Só que aqui dentro tem muito mais coisa. Muito mais. Não dá para falar disso porque a gente vai ficar uma semana aqui falando só disso. Captura e translocação é uma outra questão muito interessante que o Dr. Weber vai falar depois. Eu não vou nem falar disso. Eu vou deixar ele falar porque ele que é o especialista em urubus aqui do Brasil, pelo menos. É a referência. Podem acreditar nisso. E o Dr. Daubier falou que o abate é a última opção. Isso aqui no Brasil tem gerado uma compreensão errada. A aviação não espera. Eu estou com um avião na final para pousar. Vai tocar a pista em 3 minutos. A minha equipe de fauna está do lado. Isso aqui já passou, isso aqui já passou, isso aqui. Dispersei. O bicho não saiu, não respondeu. Eu vou falar o quê? Eu vou capturar e translocar. Estou a 3 minutos no avião pousando. Eu tenho que abater. O abate é a última opção. Só que é rápido assim, como eu citei exemplo aqui. E não como muitas autoridades ambientais têm feito. Dá autorização para tudo, menos o abate. Peraí, avião, fica aí parado aí, ó. Você tem 3 minutinhos. Ô, órgão ambiental, me dá autorização para abate? Não é assim que funciona. Você tem que ter um coordenador técnico que está fazendo as coisas bem feitas. Mas a coisa acontece nessa velocidade que eu falei. Dispersou. Não respondeu, abate. Por quê? Porque os outros, junto com a dispersão, o abate, os outros vão responder. E um da família ficou para trás. Na hora que eles fizerem retirada de falta de noite, vai faltar um. Opa, aquele lugar não é bom para a gente. Não pode ser depois
Depois de meses? É depois de tentar as outras medidas. Tá bom? Então isso é rápido. Só que está gerando um mal entendido no Brasil. Vamos falar de custo. Eu vim aqui para falar disso. Tá bom, quanto custa então? Seja naquela apresentação anterior da Kylie, seja nessa aqui. Tudo isso aqui tem valor, né? Não cai do céu. Tem que ser pago. Para ser feito de maneira adequada, tem que envolver profissionais capacitados. Então não adianta contratar o profissional mais barato que está no mercado. Mais barato vai sair mais caro. A nossa sorte hoje é que uma coisinha ainda não está acontecendo. Ou, pelo menos, não está acontecendo de maneira efetiva. Daqui a pouco eu falo dela. Quem é que paga por essas medidas de controle? É o operador do aeródromo. Não é isso? A gente está falando de colisão dentro do sítio. Eu não estou falando do urubu lá, a 3.500 pés, a 20 km, né, no limite da asa. Não é. A gente está falando da colisão dentro do sítio. Tá bom? Estamos falando só dentro do sítio. E quanto custa a presença de fauna? Ou seja, quais são os prejuízos? O pessoal confunde até hoje. O que é dano e o que é prejuízo na ficha 15. Dano é o que é decorrente do impacto, do que aconteceu naquele momento. Prejuízo, como o doutor Dobia falou, vai muito além disso. Então a gente tem que aprender a calcular prejuízo. Senão a gente nunca vai chegar a equilibrar a balança do dilema gerencial. Então, e quem paga por isso aqui? O operador de aeronaves, na maior parte dos casos. Por quê? Porque a pista do aeródromo fechada também é prejuízo. Isso está sendo medido pelos operadores de aeródromo? Tem que ser medido. Certo? Quantos pousos e decolagens eu deixei de fazer enquanto a minha pista está fechada? Tem prejuízo aí envolvido. Eu vou usar o Alan aqui, o Dr. Alan, nesse artigo dele de 2000, porque é um artigo completamente referência, né, em termos de custos, mas tem algumas restrições que têm que ser observadas. Aqui eu destaquei algumas delas e traduzi para facilitar a gente. Você pode tirar o mouse ali, acho que está na tela. Obrigado. Então, o que dificulta? É a falta de compreensão dos custos, ok? Tanto os diretos quanto os atrasos e cancelamentos. E o próprio Dr. Alan diz que esses resultados, tem um pontinho a mais aqui, foi erro meu, esses resultados devem ser interpretados com cautela. Então ele está dando uma estimativa, a gente tem uma ideia. Até 2000 eu não tenho conhecimento de nada feito nesse sentido. E é bom que mais coisas sejam feitas. O problema é que a maior parte das empresas aéreas em todo o mundo não quer compartilhar esses custos. Acha que é ruim, a imagem é ruim. Então isso dificulta que os custos sejam efetivamente calculados e a gente consiga equilibrar o dilema gerencial no aeroporto. Não adianta falar para mim, no ano passado eu tive 30 milhões de dólares de prejuízo. Em qual aeroporto? No Brasil inteiro. Tá falando um número bonito. Não adiantou mais nada. Não passa disso. Então, a OASI recomenda que os aeroportos atuem para reduzir o risco de colisões ao nível razoavelmente possível. Este método, o método do Alan, permite calcular o custo-benefício, como o Dr. Dobia falou, de investimentos adicionais em gerenciamento de risco de fauna, ilustrando alguns dos problemas inerentes a um sistema onde uma empresa, aeroporto, gasta recursos para viabilizar que outra empresa aérea economize em termos de custos. Esse é o problema de gerenciamento de risco de fauna. Nós temos dois bolsos, ou bolsos, sei lá como é que fala isso, que são de pessoas diferentes. Então, o que é, na verdade, um nível razoavelmente possível? Para mim, no aeroporto, é não gastar nada. Para a empresa aérea, é que eu coloque um radar, um sistema automático, não sei o que, eu gasto milhões. Por quê? Porque cada um tem um ponto de vista diferente. Se a gente não conseguir unificar esse ponto de vista, e os custos, no meu ponto de vista, são a ponte, né? Isso aí são os links para a gente fazer essa conexão. Tá? O que significa? Vocês conseguem me dizer o que é razoavelmente possível? O que é pouco? O que é muito? Cada um tem uma opinião. Certo? A gente não consegue nem dizer se verde é verde ou é azul. Imagina isso aqui. E como que a gente vai saber, então, se o que está sendo feito é suficiente? Se eu não sei o que é razoavelmente possível? Difícil, né?
Vamos falar de Brasil então. Aplicando o Alan aqui nos nossos dados, período completo, 2016, a quantidade aproximada de movimentos no ano passado aqui no país foi 3.100.000 movimentos, pousos, decolagens, arremetidos no solo em voo. Nem isso, Adelson? Confirma mais ou menos isso, né? O número é aproximado, né? Foi o número melhor que eu consegui com o DCE aí, mas ele é aproximado. A gente tem certeza que é muito fácil desse número não ser exatamente o número que ocorreu. Especialmente porque a gente tem muitos aeródromos que não são controlados. Isso aqui é movimento de aeródromos controlados. Custo estimado, então, por movimentos. Vamos usar o Alan, ok? 3 milhões, 64 dólares. Qual é o custo, então? Por que ele chegou nesses 64 dólares? Ele calculou no artigo dele e ele chegou à conclusão que esses 64 dólares representam isso aqui, ó. Cada movimento daquele país tem um custo em termos de colisão. Não aconteceu colisão com todo o movimento, mas dividindo os custos pelos movimentos daquele país, daquela empresa, esse aqui é o custo médio, tá bom? Então a gente faz uma multiplicação simples e chega a um valor aí estimado de custos de colisões no Brasil em 2016. Ok? 200 milhões de dólares. Dá para fazer programa de gerenciamento de risco de fauna até na base brasileira na Antártida. Custo estimado por quantidade de colisões. Ele calculou isso também e ele chegou a esse número, 39 mil dólares de custo médio por colisão. O Dr. Dolbier antes falou sobre os problemas de falar de médio, né, de custo médio. Não é isso? Ele falou aqui antes. Mas a gente está só fazendo aqui um brainstorm. Quanto é que dá, então? 87 milhões de dólares. Com essa diferença aqui, eu consigo calcular o quê? Eu consigo saber se a gente tem um bom nível de reporte. Por quê? Porque eu consigo calcular a quantidade de colisões que ocorreram no Brasil e consigo comparar isso com o número registrado, porque o que o CENIPA tem é o reportado. A gente não tem bola de cristal. E aí eu consigo saber se o pessoal está reportando mais ou menos. Se está reportando bem, se está reportando mal. Com os números de 2016, a gente chega que o nosso sistema brasileiro, copiado da FA e adaptado para a nossa realidade, está recebendo em torno de 43,56% das colisões. Ok? Isso é bom ou é ruim? Eu acho que o último estudo do Dr. Dolbier indicou que os Estados Unidos está com 40%, alguma coisa nesse sentido. Ou seja, a gente pode dizer que sim, a gente tem um bom banco de dados hoje. Ok? Além disso, o nosso banco também registra quase colisões e avistamentos. Ou seja, a gente está registrando também a presença de fauna, onde tem movimento de aeronave. Para que serve isso? Para manter separação entre os dois entes. Não dá para eles colidirem se eles estiverem separados. Ok? Então a base do gerenciamento a gente está fazendo. Eu diria que até nesse aspecto melhor do que o banco da FA. Porque a gente recebe quase colisões e avistamentos também. Ok? Só que muitas vezes, como o Dr. Dolbier falou mais cedo, a gente não valoriza isso. Eu já vi piloto colidir com Sêneca no meio da Amazônia e colocar filmagem no YouTube. Olha aqui o que um urubu fez comigo, rosto ensanguentado, só que não fez a ficha CENIPA 15. Por quê? Talvez, a gente volta ao assunto de ontem, talvez porque os nossos aeroclubes não ensinam os seus alunos que tem que preencher toda vez que acontecer uma colisão. Talvez esse seja o motivo, eles não aprendem desde o começo. E aí, será que os dados que nós reportamos ao CENIPA têm custos registrados? Bom, agora a gente está mudando um pouquinho de lado, certo? Ontem o colega da Gol me falou que um motor de um Boeing custa 12 milhões. Sérgio, vocês sabem de cabeça quanto custa um motor de um Airbus? 12 milhões? Ok. 9, 12, dependendo do modelo. Ok. Então a gente está falando disso aí, tá? Todos os números que a gente está mostrando o tempo inteiro é dólar. A aviação é dólar, não adianta falar de real. Então, a gente tem, em 2016, 75 aeroportos. Ou seja, 75 aeroportos, a gente tem um reporte de colisão, pelo menos um reporte de colisão dele registrado no ano de 2016. Só 75, dentro de todos os aeroportos que existem no Brasil. Claro que a gente tem os maiores aqui, sem sombra de dúvida. E nesses locais, no local, não no total, a gente tem que fazer isso. Equilibrar entre proteção e produção
Lembrando que os bolsos são diferentes. Ok? Operador de aeródromo, operador de aeronaves. Temos 382 eventos reportados em que danos e prejuízos está descrito sim, ou seja, houve dano ou prejuízo. E o campo é conjunto de propósito, apesar de não ser a mesma coisa. 319, indeterminado. Ou seja, a gente não sabe qual é a aeronave. É a ave morta na pista. A gente não sabe qual é a aeronave. Não conseguiu detectar. Em 260, está não informado. Ou seja, a gente sabe qual é a aeronave, mas não se preocupou em reportar o custo. O custo não é disponibilizado no dia da colisão, óbvio. Mas a gente tem que criar processos organizacionais para que esses dados sejam coletados e remetidos ao Banco Nacional, que é gerenciado por nós do CENIP, para que essa informação fique registrada. Se ela está dentro da empresa só, ela não tem valor para o operador do aeródromo, para poder a gente fazer o equilíbrio no dilema gerencial. Ok? Lembrando lá, nós temos então, somando esses números, 961 colisões em um universo de 2.194, que é o total reportado no ano passado. Tá bom? Então, a gente faz uma subtração simples e esse aqui é o que foi reportado para a gente como não tendo dano e prejuízo. Não tendo, ok? Não ter é diferente de não ter reportado. Certo? É isso que a gente está querendo mostrar. E a gente tem 213 só desse total aqui, né? E aqui se tem dano e prejuízo, provavelmente isso aqui está associado, isso tem uma grande associação, só 213 com tempo de disponibilidade. Ou seja, a qualidade do nosso reporte em termos de dano, prejuízo e downtime, ou AOG, é ruim, precisa melhorar. O tempo total, downtime, de 2016, somando da nossa planilha, 6.700 horas. Só que isso é o mínimo, como a gente já está conseguindo visualizar a partir da diferença dos números. Custos diretos. 151 tem valor informado. Lembrando só aquela numeração que eu passei anteriormente, daqui embaixo, né? Lembrando que até aqui, esse somatório é uma coisa só, isso aqui é outra coisa, isso aqui é tempo. 39,52%, ou seja, dos 151, que já é muito pouco, apenas 40%, né, tem a informação do valor. Somente os que foram sim, tá bom? Não é os indeterminados e nem os não informados, só dos sim. Média por colisão nossa, então, tá dando isso aí, 25 mil dólares. O doutor Dobia falou de 158 mil, foi isso? Tá faltando alguma coisa aí. O avião é o mesmo, a peça tem o mesmo custo, né? Até aí a gente está falando do mesmo número. Total de colisões. Custo informado. Em 2016, 3.767 mil dólares. A nossa aviação é bem menor do que a deles. A gente não pode comparar números totais. Ok? Mas a gente já consegue ver que a gente tem um gap muito grande em termos de custos. Custos indiretos. 92 com custo indireto. Por quê? Porque o custo direto é muito fácil. Eu entro no meu sistema de manutenção e lá tem valor de tudo. É só somar. Certo? E o indireto? Tempo da aeronave fora de serviço, lucro cessante, passageiro, hotel, alimentação, deslocamento de uma outra. Teve uma colisão no Brasil que aconteceu numa base da empresa que não dava para fazer manutenção. O avião fez um ferry flight para São Paulo para fazer manutenção. Quanto custa esse ferry flight? Isso é custo indireto. Certo? Então só 92 no ano passado tem essa informação registrada com a gente. Isso aqui eu fiz no sábado, tá? Então não está desatualizado. Lembrando mais uma vez daqueles números, né? Até no SIM já é muito pouco. Só 24% dentro do SIM. Ok? Média por colisão, 54 mil. Indireto, 54 mil dólares por colisão. Total, 5 milhões. Proporção, então. A expectativa internacional, de acordo com o Dr. Alan, é de 4 a 20 vezes. Ou seja, o meu custo direto custou R$1. $1. Falei que não ia falar de real. $1.
O meu custo indireto é de 4 a 20 dólares. Ou seja, o meu custo indireto é muito maior do que o meu custo direto. Isso é o que o Alan usou. Lá no início a gente colocou que tem que observar com cautela. Se eu faço a média de colisões, eu chego à conclusão de que está em 2,18. Então está na metade do que é considerado o mínimo. Ou seja, ratifica que os custos indiretos, especialmente, não são bem registrados. Certo? Então está aqui. 40% dos eventos, talvez menos, né? Porque lá atrás nós vimos que a quantidade de reportados é muito pequena dentro do que deveríamos ter recebido. E 20% ou menos. Por quê? Porque eu tenho que aumentar esse número aqui, de acordo, observando essa lógica, né? De 4 a 20 vezes. Ok? E pela média total. Os números são semelhantes, obviamente, né? Mas a gente observa que aqui ainda fica pior. Conclusões. Como a gente consegue fazer com que esse equilíbrio aconteça? Melhorando os processos organizacionais. Porque é isso que vai dar suporte para fazer gerenciamento de risco, porque custa dinheiro, certo? Então, a gente já sabia disso aqui, né? Mas como é que a gente atinge, então, esse nível de gerenciamento? Onde é que está escrito isso? Se a própria ICAO diz razoavelmente possível? Difícil. E ele chama isso aqui de quê? Nível adequado de segurança, certo? Adequate level of safety. Conclusões, então. O SIGRA está sólido, está melhorando. A ideia e a expectativa é que melhore mais. Só que dependemos do setor de aviação. Se a gente só registra o que é reportado. Os custos diretos são pouco reportados. E esses são aqueles que eu só preciso usar calculadora. Ou calculadora, somar ou multiplicar. Os custos indiretos são muito pouco reportados. Esse eu preciso cavar dentro da organização para poder separar o custo. Dentro da Força Aérea a gente está desenvolvendo uma opção de registro de manutenção desde o início do processo da manutenção corretiva, na hora que o mecânico vai abrir a ordem de serviço para consertar a aeronave, a gente já está registrando no início. Por quê? Porque o avião está quebrado na frente do mecânico, cheio de sangue e pena de urubu, óbvio que foi uma colisão com fauna. Então ele já tem como registrar o motivo da inspeção corretiva. No final, é só dar meia dúzia de cliques que a gente vai conseguir achar o custo direto facilmente, né? E o custo indireto na Força Aérea é bem mais difícil, porque a gente não cobra passagem, né? Então é um custo bem complexo, mas que também está sendo feito pela diretoria, que é responsável por isso, porque aí é o curso do mecânico que entra, etc., né? Tem várias outras considerações a serem feitas. Mas a gente precisa do custo indireto também, porque dentro da Força Aérea a gente também tem um dilema gerencial, né? A gente precisa, por exemplo, cercar os nossos aeródromos, uma cerca de fauna, né? Para evitar que os bichos que andam, que são os mais fáceis de evitar, parem de andar sobre as pistas, porque o avião vai estar em cima da pista. Dificuldade de realizar, então, essa análise de maneira eficaz para aplicar medidas de controle. É uma consideração bastante óbvia até, né? Certo ponto. R$1 pode ser muito. $1 pode ser muito. Se eu não sei quanto custa aquilo para mim. Se eu estou totalmente desconectado daquela realidade, quanto a fauna está trazendo de prejuízo para o meu aeródromo, é muito difícil de convencer o comandante, chefe ou diretor de que ele tem que gastar $30, $50 por mês. Que seja um valor pequeno para a organização. Mas é muito. Por quê? Porque o dilema gerencial está mal interpretado. Está faltando informação para aquele comandante, chefe, diretor poder decidir. Certo? E isso é decorrência do pouco conhecimento de como calcular os custos, especialmente os indiretos, né? Os diretos são mais simples, a gente sabe que são. Dificuldade em determinar esse nível adequado de segurança, isso é mundial, tá bom? A ICAO é que tem que fazer isso. Porque
existem países mais proativos, mas existem países menos proativos. Então eles precisam dar o guidance, eles precisam dizer a direção, eles precisam desenvolver uma metodologia para isso. Alternativamente, a gente pode, a Autoridade de Aviação Nacional pode fazer isso. Pode. Mas eu não sei, eu acho que talvez esperar muito. A gente não está entre países tão proativos. Eu costumo dizer que regulação em alguns países do mundo é o alicerce aonde se constroem os processos de safety, de prevenção de acidentes. No Brasil, a minha percepção, após esses anos, é que a regulação, aquele nível regulatório, ele é o teto. A gente vai fazer no máximo até lá. A gente nunca passa um fio de cabelo acima. Por quê? Tem custo, certo? E essa dificuldade de separar custos por aeródromos, porque o investimento ele é local, tá bom? E as colisões dentro do sítio, na minha opinião também, elas têm que ser levadas ao operador do aeródromo. Elas têm que ser levadas, porque a maioria das colisões dentro do sítio acontece com a ave que está dentro do sítio. A ave que está passando, acontece, mas é minoria. Eu apresentei na ICAO esse ano, e isso aqui é o meu último slide da apresentação de lá, eu achei que seria válido para colocar aqui. E lá, logicamente, eu estava falando com o Brasil, eu tenho que, falar só com o Brasil, obviamente. Então, eu recomendei lá que a IATA encoraje ou comece a requerer que os operadores de aeronaves façam esse cálculo. Se a IATA fizer isso, se Star Alliance, One World, essas alianças grandes fizerem isso, os operadores farão. Porque é assim que o foco existe. O foco existe porque para fazer parte dessas alianças, você tem que ter um sistema de foco. Por exemplo. E recomendei para a ICAO para encorajar ou demandar aos reguladores nacionais que eles desenvolvam o seu nível adequado de segurança. Por quê? Porque a gente sabe que cada país tem uma realidade diferente. Cada país tem uma cultura nacional diferente. Então, eu acredito que esse nível de segurança ele seria muito mais preciso se ele fosse determinado por país. Ok? Muito obrigado. Bom dia, good morning. Calçada, eu vou aproveitar a oportunidade para fazer um testemunho e botar mais uma lenha nessa sua fogueira. Eu trabalhei, eu estou aposentado da aviação civil já há 2 anos e pouco, e trabalhei quase 10 anos na área de segurança operacional e segurança de voo. E o setor que eu estava à frente, ele era responsável por preparação da parte de comunicação operacional. E eu tinha um problema muito sério, que justamente na preparação das aulas para os pilotos, procurando incentivá-los a esse reporte, apesar de que isso aí é um problema que não só depende do piloto, porque se ele decola à noite de Guarulhos, não percebe uma colisão, pousa em Salvador à noite e durante essa inspeção, se essa inspeção for feita como é no intervalo de voo, não tão minuciosa, dependendo de onde for ou ocorrer o impacto, ele não terá condições de registrar essa situação. Esse é um aspecto. Mas o que eu queria dizer é esse black box que eu encontrava para poder levar aos pilotos essa estimativa de custos, principalmente os diretos, para que eles tomassem conhecimento ou conhecessem o quanto custava um bird strike. E eu usava do meu network em função do meu tempo de empresa, que beirava aos 25 anos, e para poder consegui-la. E eu descobri a fonte dessas informações no pessoal de insurance. E eles têm tudo. Por quê? Porque naturalmente, quando acontece o evento,
o primeiro botão a ser apertado é o do insurance. E eles, no trabalho meticuloso que eles têm, eles conseguem tirar tudo o que eles querem do operador. E, em função desse network, eu consegui esses valores e com a seguinte orientação: boca fechada, que isso não saia daqui. É uma coisa que você colocou muito bem, que eu não entendo até hoje a razão pela qual. Porque num provedor de serviço, o que interessa para ele é custo, não é verdade? E você está batendo bem e muito bem nesse aspecto. Porque na hora que você apresenta os custos para aquele CEO, para aquele chefe, para aquele comandante, ele não tem por onde fugir. Isso aí eu não sei. Você falou da IATA. A IATA é um clube, né? Se você não pagar mensalidade, você é excluído. Eu acho que a coisa tem que... eu acho que a única maneira, o caminho que se pode alcançar esse despertar, porque eu não vejo razão pela qual não se diz o quanto se gasta com esse tipo de problema. Os custos indiretos não são muito difíceis de serem calculados e eles sabem. Todo operador sabe quanto sai, quanto custa um avião parado, é o leasing que ele está pagando sem tirar o proveito, e etc, etc, etc. Então, eu digo o seguinte: o trabalho tem que ser feito com as seguradoras. Porque a seguradora não é o Itaú, o Bradesco. Eu estou dizendo lá o pessoal lá do Carlinhos, o Brigadeiro Carlos, o pessoal lá de Londres, de Frankfurt. Esse pessoal é que tem que ser motivado para que trabalhe em cima dos seus clientes, para que eles divulguem isso, porque através disso é que você vai mobilizar as concessionárias, a Infraero, entendeu? Os próprios operadores para fornecer esses dados, para que haja motivação para que alguma coisa seja feita. Porque o que é feito, você é uma ave raras, né? Tem gente que diz assim: esse cara é doido, porque só tem você. Eu não vejo, não deslumbro ninguém que tenha esse objetivo traçado aí. Mas então é o meu testemunho desse black box que eu na minha fase sênior, eu não entendo por que razão acontece, né? É isso aí, é um depoimento que eu queria ter feito. Muito obrigado. I agree. Well said. Bom dia a todos. Eu sou Francisco Ratz, eu sou responsável pela área de seguros na Latam. Vou tentar falar meu melhor portunhol, porque eu sou chileno. A verdade é que o meu comentário era muito relacionado com o que o colega falou. A verdade é que eu acho que o trabalho tem que ser compartilhado entre as companhias aéreas e as asseguradoras. Porque é verdade, nos casos mais catastróficos, que é necessário um reparo do motor, que pode custar 5 milhões até 10 milhões, as seguradoras têm toda a informação. Mas tem outros casos que tem um custo menor e depende também da franquia que tem cada companhia, que pode ser $100 mil, pode ser $1 milhão, ou ainda mais. Então a verdade é que o trabalho tem que ser conjunto, porque as duas entes têm incentivo para colocar este tema na publicidade. Os maiores afetados aqui, o primeiro afetado poderia ser o passageiro, um caso catastrófico de um acidente aéreo, que ojalá não ocorrerá nunca. Mas a verdade é que os maiores afetados aqui é a companhia aérea, que tem que pagar o seguro, e as franquias e todo o impacto operacional, e as asseguradoras. Depois vamos até a palestra da McLaren, que provavelmente vai colocar alguns números para todos, mas eu acho que tem que ser um trabalho em conjunto. Eu concordo completamente. O trabalho tem que ser integrado, só que infelizmente isso é bem forte na nossa cultura. A gente tem aquela mania de dizer, não, cada um no seu quadrado. Quando eu ouço isso, eu já tenho problemas, sabe? Porque
com fauna não vai dar certo, cada um no seu quadrado, nunca. E só um último comentário, que o que acontece também é que nós reportamos o Verstrikes, mas os custos estão disponíveis 6 meses depois do evento, no caso do reparo do motor. Então, é verdade que as companhias nós vamos até que fazer o updates da informação, provavelmente 2 vezes por ano. Eu acho que sim vai andar, porque você não tem os custos imediatos. Então, isso eu acho que vai ser importante. É muito importante, e para nós lá basta receber a informação básica do evento, com matrícula, data, hora e aeródromo onde aconteceu a colisão, e custo direto, custo indireto, os valores que a gente entra no sistema, faz o upload, né? E o sistema fica disponível para que os operadores do aeródromo possam realmente falar: caramba, no ano passado foi tantos milhões de dólares, então esse ano vamos tentar reduzir isso em 10%, ou o que seja, né? Estou aqui fazendo uma expectativa somente. Bom dia, meu nome é Luciana, tudo bem? Eu sou professora de Medicina e Produção de Animais Selvagens da Universidade Federal de Goiás. Eu trabalho com impactos ambientais nesses animais e também com medicina forense, né? Eu queria fazer uma colocação como médica veterinária, não como quem entende absolutamente tudo de parte de aeronave, né? Já que o encontro é sobre a aerofauna, quando eu vim para cá, eu vim com a intenção de ver algumas técnicas que possam ser utilizadas, empregadas com relação ao impacto, não só nas aeronaves, mas também com relação à fauna. E todo o discurso está sendo feito em cima dessa parte de aeronave, custo. É claro que isso é importantíssimo. Nós estamos trabalhando com vidas humanas, nós estamos trabalhando com vidas animais, nós estamos trabalhando essencialmente com vida, e isso foi dito agora há pouco, né? Apesar de toda a importância econômica, a vida não tem preço, né? E eu acho que algumas coisas, né, que foram feitas como na base da pirâmide, né, que é aquela modificação de ambiente que foi falada, foi a modificação de ambiente de aeródromo, foi a impressão que eu tive. E quando ontem, principalmente, estava sendo discutido sobre os lixões, sobre como era matadouros e etc., eu vi que talvez falte um pouco de conexão, saindo um pouco da casinha agora, né? Falta um pouco de conexão entre toda essa problemática importantíssima que está sendo discutida aqui e alguns órgãos que efetivamente deveriam estar atuando para ajudar a evitar isso. Órgão número 1, IBAMA, né? Nós na universidade, ontem eu estava conversando até pessoalmente com você, na universidade nós estamos fazendo um trabalho trabalho em conjunto com concessionária de rodovia, onde essas concessionárias vão melhorar o nosso hospital veterinário dentro da universidade para que nós possamos receber os animais atropelados e fazer o tratamento de todos os animais num percurso de 1.700 quilômetros de extensão. Então, o que for atropelado nessa rodovia vai ser encaminhado para a universidade e vai acabar na minha mão, né? E quem fez essa pressão foi o IBAMA. Quem faz a pressão em cima dos matadouros, órgãos de fiscalização de matadouros, é o Ministério da Agricultura, Pecuária, Abastecimento, etc., os próprios conselhos de medicina veterinária. Então, talvez seja importante começar uma ação não só de tratamento do sintoma. Na veterinária a gente não trata o sintoma é uma coisa paliativa, você tem que tratar a causa. E a causa está sendo o que está levando esses animais a ficarem mais próximos dessa rodovia. Além do impacto dentro do aeródromo, você tem o impacto ao redor. Então, o que você pode trabalhar ao redor, não só com educação e consciência de população, lixão, fiscalização desses órgãos, mas também em trabalhos ambientais para afastar essa fauna. Eu acho que falta um pouco dessa conexão. Então, eu quis trazer essa outra visão, que não é a visão do aeródromo, é a visão da fauna. Tá? Obrigada. Yes, my only comment on that is I agree with you, and the saying I like to use is that we're trying to make the skies safer for all who fly, people and birds, by modifying the environments around the airport
so that wildlife and airports can coexist without colliding. Eu também acho que a direção é essa, por isso que a gente falou um pouco de fora dos aeródromos, tá? Mas a gente tem que lembrar o seguinte: o próprio Dr. Dalbia, no início, na apresentação dele, antes da minha fala, ele também falou, né? Ele falou de modificação do ambiente na asa, né? Eu, até na minha, comentei, eu vou falar só dentro. Por quê? Claro que uma coisa complementa a outra, mas o grande problema hoje no setor aéreo brasileiro, diferente do que os americanos já conseguiram fazer no setor aéreo deles, onde há uma redução significativa de colisões dentro do sítio com efeitos negativos, ou custos, ou danos e prejuízos, a gente aqui está engatinhando, eu diria patinando nessa área. Então, o foco do evento, obviamente, é dentro do setor aéreo, dentro das colisões dentro do sítio. Tanto que ontem, eu não sei se você reparou, eu mostrei aquelas áreas de prioridade, né? A área 1 na faixa de pista, a área 2, grande parte dela ainda contida no sítio aeroportuário, e a área 3. Ou seja, as coisas são realmente complementares, né? A gente tem colegas aqui que tem cães que apareceram no aeroporto e eles adotaram os cães, né? Então a gente concorda plenamente contigo. Só que assim, a gente está tentando primeiro fazer o dever de casa, para depois... Porque antigamente, as pessoas que trabalharam no CENIPA antes de mim, eu acho que elas se preocupavam muito em jogar shift the blame, jogar a culpa para as prefeituras. E o que o setor está fazendo? A gente acabou de ver aqui que a gente precisa organizar o fluxo de informação dentro das empresas que compõem o setor aéreo brasileiro. Ou seja, a gente está tentando arrumar a casa. Olá, bom dia. Meu nome é Sérgio, eu sou da parte de segurança de voo da Latam. São duas perguntas, a primeira é para o Dalbir e a segunda para o Rubens. Dalbir, gostaria de saber da sua parte se lá nos Estados Unidos existe também essa dificuldade no envio, na compilação e após o envio dos custos indiretos também para o banco de dados lá que vocês têm sobre colisões. Devido talvez por processos organizacionais ou comunicação entre setores de uma companhia aérea. A segunda pergunta é para o Rubens. Rubens, se desde o começo do SIGRA até o presente momento, pelo seu ponto de vista pessoal, que você vê, se os custos, o envio dos custos tem melhorado, tem estagnado, ou então até piorado, não sei, e se existe uma cobrança sistêmica do CENIPA para as companhias aéreas para poder fazer com que isso seja enviado de uma forma mais efetiva, visando melhorar o envio dessas informações, para fortalecer o banco de dados. Muito obrigado. Yes, thank you. The reporting system in the United States is voluntary. It is not mandatory. But we have worked very hard to promote the reporting of strikes, and we feel our system is working in terms of getting reports of strike events, but getting the information on cost, particularly the indirect cost, is still very spotty or inconsistent. And we, just like here and everywhere else in the world, we need better information, and I think we are getting some improvement, but we have a long ways to go. The estimates that I presented, as you could see, are from a small sample of the actual strikes that we know cost money, and particularly for indirect costs, those are very crude, imprecise estimates provided usually at the time the strike occurred, and they're not updated. And the actual costs are probably much more than were presented in the reports we have. That's why the estimates I presented, I emphasize, are minimal estimates of a baseline, but probably several times larger than that.
Desculpa, eu vou tentar ser bem rápido. Está melhorando sim, Sérgio. De uma maneira geral, está melhorando muito. Como o Dr. Daubier falou, isso é um problema mundial, isso não é um problema brasileiro. A questão está realmente no update dos custos, né? No retorno da informação logo que ela esteja disponível. E o problema maior que eu vejo no caso brasileiro, trazendo para a nossa cultura nacional, é que lá fora você consegue convencer as pessoas de que isso vai dar retorno, e aqui não, aqui você depende mais desses custos registrados do que eles dependem lá fora para mudar um comportamento. Aqui é praticamente indispensável. Por isso que eu acho que é tão importante a gente até liderar isso em termos mundiais e ter mais custos reportados, porque lá fora você consegue convencer com a regulação. Tem regulação na Austrália que diz para o cara fazer certas coisas e ele faz, porque está na regulação. O brasileiro ele é um quanto mais descumpridor de regulação. Né? Oi, bom dia, meu nome é Tatiana, eu trabalho no Núcleo de Licenciamento Ambiental aqui do IBAMA. Como a colega mencionou, que o IBAMA deveria ser mais atuante, assim, algumas coisas que acontecem em rodovia, realmente, a gente atua bastante porque elas são licenciadas pelo IBAMA. De acordo com a Lei Complementar 140, os empreendimentos, quando eles vão de um estado para o outro, eles são licenciados pelo IBAMA. No caso dos aeródromos, só os militares são licenciados pelo IBAMA, como a gente tem o aeródromo de Pirassununga aqui em São Paulo. Os comerciais grandes, Guarulhos e tal, são licenciados pela CETESB. A gente tem até algumas colegas aqui no evento da diretoria aí da CETESB, então talvez eles pudessem falar isso. E é bem impressionante porque vocês têm no meio aéreo, por causa da segurança, muito mais informação, esses custos são registrados, as companhias que operam no ar têm registro que operadora de ônibus e carros particulares não existe. Então teria condições sim de fazer um registro muito melhor do que nas rodovias, mas realmente quem faz isso é o órgão licenciador e as colegas da CETESB talvez possam contribuir melhor com essas exigências. Obrigada. Obrigada, Rubens. Obrigada, Dr. Daubier.